Olha, eu aqui de volta. Gente, eu não entrei pelo aplicativo porque pelo notebook gravando por aqui seria muito mais fácil, muito mais visual para vocês. Mas lembrando que existe o aplicativo Home to Rio que você pode baixar no seu celular e ele não fica devendo nada pelo site. É só uma questão de visualização que eu acho que vai ficar muito mais fácil para vocês verem. A ideia aqui é dar um overview, um panorama para vocês do site Home to Rio. Então eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui, mas depois vocês podem me dar um feedback do que vocês gostariam de explorar mais sobre essa ferramenta. Como eu já mencionei, é um dos aplicativos, um dos sites que eu uso para poder me locomover quando eu vou fazer uma viagem. Muitas vezes nós temos dúvidas para sair de uma cidade e chegar em outra, de um país para outro. Qual que é a melhor forma da gente chegar? Qual que é mais barato? Qual que é mais rápido? Qual que é o melhor custo-benefício? Então, eu uso muito essa ferramenta aqui que é o Home to Rio. Eu vou usar um exemplo aqui no Brasil, que é indo de São Paulo para Belo Horizonte. Vamos dar uma pesquisada para ver aqui quais opções Home to Rio nos traz. Vejam que temos um voo aqui, que é a primeira opção que eles trazem. Eles colocam num ranking do que seria o melhor custo-benefício para o pior custo-benefício. E aí você vai me falar, Jeane, esse Home to Rio é mentiroso, porque não demoramos 3 horas e 41 para chegar em Belo Horizonte? Será que não demoramos mesmo esse tempo? O Home to Rio ele é muito inteligente e ele não calcula só o trajeto do avião, vejam. Home to Rio, quando você coloca de uma cidade A para uma cidade B, ele vai calcular a trajetória para você chegar no centro dessa cidade. Você também pode colocar um endereço específico e ele vai calcular com maior precisão. Mas como eu não coloquei aqui, ele escolheu a Praça da República como o meu destino de saída aqui de São Paulo. Então ele calculou que eu demoraria 20 minutos para chegar no aeroporto de Guarulhos, que é nesse caso aqui é o que ele está sugerindo, e são R$ 48 aquele ônibus que sai lá da Praça da República até chegar no aeroporto de Guarulhos. Aí sim, a 1h05 de avião, e depois ele calcula mais 1 hora saindo do aeroporto de Confins até chegar ao centro de Belo Horizonte. Então dá um total de 3 horas e 41. É muito interessante isso, porque muitas vezes nós só calculamos o trajeto de avião e esquecemos que existe o trajeto até o aeroporto e do aeroporto até o seu destino. A segunda opção que ele dá é via Congonhas. Veja que o valor está um pouquinho menor em Congonhas, talvez valha a pena e você perder alguns minutos a mais indo por Congonhas pelo valor. Esses valores, gente, são valores estimados considerando o dia que você está pesquisando. Só abrindo aqui de novo, se você clicar aqui no bloco do avião, você pode escolher as datas e ele vai recalcular esses valores. Como eu falei, não vou entrar muito no detalhe para o vídeo não ficar tão longo, mas ele tem essa possibilidade, ele vai fazer uma busca nas datas que você incluir aqui. Bem bacana, tá? Que mais que nós temos aqui? Temos as opções indo só de ônibus, 8 horas e 45, indo de carro compartilhado, ele considera o valor desse aplicativo BlaBlaCar. E você também tem a opção de ir com o seu carro próprio ou alugar um carro. Obviamente que não é aluguel, ele está considerando você indo com carro próprio, o custo de gasolina e pedágio, um custo estimado. Entre 250 e 380 vai depender aí do rendimento, né, do seu carro. Interessante, né, galera? E aí o Home to Rio ele também permite múltiplos destinos, né? De repente você vai de São Paulo para BH, de BH você quer ir para Ouro Preto, então você pode fazer essa inclusão aqui. Eu não vou entrar também nesse detalhe, vocês vão testando aí e, como eu falei, podem me dar um feedback depois das coisas que vocês querem ver com mais detalhes. Vamos lá voltar para a página inicial, eu quero fazer uma outra pesquisa. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem tanto o costume, e talvez a gente nem tenha uma malha ferroviária suficiente para fazer viagens entre cidades ou entre países via trem, mas na Europa isso é muito comum. Então, isso faz uma diferença porque pode ser que o trem seja uma boa opção. Então, eu vou usar aqui como exemplo um destino que eu fazia muito quando eu estava na Europa, que era Brighton, Londres. Brighton era a cidade onde eu estudava, e Londres, a capital da Inglaterra. E aí eu fazia esse trajeto que era em torno de 1 hora e eu tenho algumas opções. Se eu quiser chegar mais rápido, eu vou de trem. E aí era entre 80 e 220 reais, 55 minutos. Mas se eu tivesse pobrinha, dava para ir de ônibus, por exemplo, que é entre 29 e 40 reais, bem mais barato. Porém, 2 horas e 38 para chegar
em Londres, quase uma eternidade. Mas depende, né? De repente, se você sair bem cedinho, não fica tão pesado assim. Carro compartilhado também e indo com seu carro próprio, aquele mesmo esquema, combustível, pedágio, se for aplicável. O trem é interessante quando você clica, assim como um avião, ele dá algumas opções do momento que você está pesquisando, né? Ele vai considerar aí os horários mais próximos. Vejam que esses horários aqui são os horários já atualizados lá em Londres, que eles estão na frente da gente, né? Aqui tô gravando para vocês agora é de manhã e lá já é à tarde. Então você tem algumas opções e conforme você vai clicando nessas opções, você vai vendo os preços, né? Porque tem uma variação. Quanto mais rápido o trem, né? Mais rápido ele chega, costuma ser mais caro. Mas ele tem alguns detalhes, por exemplo, esse que demora 1h07, ele mostra todas as paradas que ele vai fazer até chegar no destino. Temos esse aqui que é o Gatwick Express, que ele só tem uma parada, normalmente ele é mais caro, né? Ele para no aeroporto de Gatwick, porém chega um pouco mais rápido, né? Chega em 1 hora. E aí, vou fazer um outro teste. Brighton e Edimburgo, na Escócia. Vamos lá. Que aí é uma distância um pouco maior, né? É aquele mesmo esquema. Temos as opções de voo saindo de Gatwick, de London City, ou você indo com o voo de London Gatwick para Glasgow, que também fica na Escócia. Depois de Glasgow você vai aí de ônibus ou de trem. Você pode sair por Heathrow, que é um outro aeroporto que tem em Londres. Nossa, tem várias combinações aqui de trem com avião, só trem, tá vendo? 6h16. Enfim, ônibus, tá vendo? Ônibus, de repente, vale a pena fazer uma viagem noturna se você estiver aí no pique. E de carro. Vejam quantas opções e combinações de opções que ele traz. O trem na Europa, ele pode ser uma boa opção quando você faz a compra com antecedência. Aqui não tá um valor tão camarada e também um percurso longo, né? Você tem que ir para Londres, de Londres você vai para Edimburgo. Então talvez saindo de Londres fosse um pouco melhor, mas de Brighton, que era o meu caso, não valia tanto a pena, era melhor ir de avião. E ele também calcula aquele trajeto de Brighton até Gatwick, de Gatwick indo de avião até Edimburgo e depois de Edimburgo até o centro da cidade. Então, quando a gente está falando desse valor de em torno de 225, 716, vai depender do avião que você pegar, mas ele já está incluindo o valor dos transfers, né, até o aeroporto e depois do aeroporto até o seu destino. Então, gente, era esse o panorama que eu queria mostrar para vocês. O Home to Hill é muito legal, vale a pena explorar e eu espero ter ajudado vocês. Me deem feedbacks do que mais vocês querem saber e até mais!